E aí pessoal, hoje vamos falar sobre classificação dos escoamentos. São classificados de acordo com alguns parâmetros. Primeiro é quando há pressão no conduto. Nós vamos ter do tipo forçado, que a pressão interna vai ser diferente da pressão atmosférica. O conduto é fechado e o fluido ocupa toda a seção transversal do conduto, escoando sob pressão. Exemplos de conduto fechado: tubulações de recalque, tubulações de rede de abastecimento de água, tubulação de ar comprimido em empresas, gases em hospitais, dentre outros. Agora, também temos o tipo livre, que a pressão interna vai ser igual à pressão atmosférica. O conduto pode ser aberto ou fechado e apresentar uma superfície livre onde reina a pressão atmosférica. Porém, enquanto fechado, a seção transversal funciona parcialmente cheia e o movimento do fluido se faz no sentido decrescente das cotas topográficas. Exemplos: canais pluviais, rios naturais, calhas, drenos, dentre outros. Outro parâmetro é quando a trajetória das partículas. Temos o tipo laminar. A estrutura do escoamento é caracterizada pelo suave movimento do fluido em camadas ou lâminas que não se misturam. Em geral, esse escoamento ocorre em baixa velocidade ou em fluidos muito viscosos. A força da viscosidade predomina sobre a força da inércia. Aqui um ilustrado. O outro tipo é o turbulento. A estrutura do escoamento caracteriza-se pelo movimento caótico das partículas que se superpõem ao movimento médio. Move-se em trajetórias irregulares, ocupando diversas posições na seção reta ao longo do escoamento. A força de inércia predomina sobre a força de viscosidade. Aqui uma ilustração mostrando um escoamento turbulento. Reynolds publicou um estudo acerca do comportamento do escoamento dos fluidos e verificou que esse comportamento depende da viscosidade e da velocidade do fluido, da rugosidade e do diâmetro da tubulação. Nisso desenvolveu a fórmula hoje conhecida como Reynolds, onde a densidade do fluido vezes o diâmetro interior vezes a velocidade dividido pela viscosidade dinâmica é igual que o diâmetro externo vezes a velocidade dividido pelo coeficiente da viscosidade cinética. Números de Reynolds. Quando o número for igual ou menor que 2000, vai ser classificado como escoamento laminar. Quando tiver entre 2000 e 2400, escoamento de transição. E quando for igual ou maior a 2400, escoamento turbulento. Outra variável é quando há variação no tempo. Temos o tipo permanente. As propriedades e características hidráulicas do escoamento não variam com o tempo. Nisso, a velocidade dividida pelo tempo vai ser igual a zero. O peso dividido pelo tempo vai ser igual a zero. E a pressão dividida pelo tempo vai ser igual a zero. O outro tipo é variável. O escoamento apresenta variações das características e propriedades com o tempo. Logo temos que velocidade dividida pelo tempo é diferente de zero, massa específica dividido pelo tempo diferente de zero e pressão dividido pelo tempo diferente de zero. Outra é quando a trajetória de escoamento. Temos o tipo uniforme. A velocidade é constante em módulo, direção e sentido. E em todos os pontos de escoamento, ou seja, não há mudança na magnitude e direção das grandezas físicas ao longo do escoamento. Logo, a velocidade dividido pelo deslocamento vai ser igual a zero. Também temos o tipo variado. A velocidade varia ao longo do escoamento. Logo, temos que a velocidade dividida pelo deslocamento vai ser diferente de zero.
Outra variável é quando há o número de dimensões desenvolvidas. Todos os escoamentos são tridimensionais, porém, por meio de simplificações, podemos classificá-los. Temos o tipo unidimensionais. As variações das grandezas, pressão, velocidade, massa específica e etc. na direção transversal ao escoamento são desprezíveis ou podem ser tomados seus valores médios. São funções exclusivas de somente uma coordenada de espaço e de tempo. Exemplo: escoamento em condutos forçados. Outro tipo é o bidimensional. As variações da grandeza podem ser expressas em função de duas coordenadas apenas, ou seja, num plano paralelo ao do escoamento, não havendo variações do escoamento na direção normal ao plano. Exemplo: o escoamento sob ventores ou asas de aviões. Tridimensionais. Os escoamentos tridimensionais exigem para sua análise métodos matemáticos complexos. Exemplo: um rio. E quando a velocidade angular das partículas? Temos tipos rotacionais. Quando as partículas do líquido, numa certa região, possuem rotação em relação a um eixo qualquer, que vai ser diferente de zero. Irrotacionais. Quando as partículas do líquido não supõem rotação, vai ser igual a zero. E quando a variação da massa específica do fluido, temos o tipo incompreensíveis. O escoamento para o qual a variação da massa específica é desprezível, o que acontece com a maioria dos líquidos, com exceção do fenômeno da gravitação. E temos o tipo compreensíveis. A variação da massa específica não são desprezíveis e o que acontece com a maioria dos gases. E quanto à viscosidade, temos o tipo viscoso. Todos os escoamentos são viscosos, e os efeitos da viscosidade não podem ser desprezados, pois o fluido apresenta uma resistência ao deslizamento entre uma partícula e outra, o que provoca a perda de energia. Temos tipo também não viscosos. Consideramos um fluido não viscoso o fluido ideal, em que μ é igual a zero, ou seja, de viscosidade nula. Quanto à posição onde ocorrem, em termos completamente limitados por superfícies sólidas, temos como exemplo o escoamento em condutos, onde deve-se levar em conta as perdas de energia, queda de pressão e de cavitação. Também temos o tipo externo. Ocorre no torno de um corpo imerso em fluidos ilimitados, no qual os campos de velocidade, sustentação e arrasto são as grandezas mais importantes desses tipos de escoamento.